Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Como vai vocês? Tudo jóia? Tudo bem? Animados, animadas para mais uma semana de lutas, né? De dificuldades e de vitórias em nome de Jesus. Apesar de todas as dificuldades que se interpõem no nosso caminho, continuamos na esperança de que Deus continuará nos ajudando a vencermos as nossas dificuldades. Estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Leia o capítulo 33 do livro de Êxodo, essa terceira temporada aqui, que nós estamos no episódio 253. Vamos ver a parte primeira hoje desse capítulo. Vamos falar sobre essa nação em trajes de penitência, né? O povo de Israel ali buscando um arrependimento. Eles foram convocados a isso. Nós vamos ver promessas condicionadas de Deus. Tem muita coisa legal. Prepara o caderninho, anota aí e você vai perceber muitas coisas interessantes que aconteceram naquela época do relato bíblico e são muito úteis hoje para a nossa vida. Beleza? Vamos lá. Então a promessa dos versículos 1 a 4, aí nós vemos ela sendo condicionada. Deus ele consentiu em poupar a nação e eles devem partir imediatamente na jornada para Canaã. Mas a sua presença, a presença de Deus, não iria mais com eles. Deus falou, eu vou enviar um anjo para acompanhar vocês. Perceba que tudo, em certo sentido, iria permanecer o mesmo. O povo deve ser conduzido a Canaã, eles devem herdar as promessas, Deus expulsará os seus inimigos de diante deles, a terra ainda manará leite e mel, ainda se poderá dizer deles que não há nação na terra tão favorecida quanto eles, e ainda que tudo em outro sentido também é diferente, porque bênçãos sem Deus nelas não são as mesmas bênçãos, perde todo o sentido. Nos versículos 4 a 7 há uma convocação ao arrependimento daquele povo. O arrependimento do pecado é uma condição indispensável para que haja restauração do favor de Deus. Era exigido de Israel, é exigido de nós. Não pode haver salvação sem ela. Veja que se Israel não tivesse arrependido, Moisés teria intercedido em vão. O arrependimento, se sincero, ele deve ser aprovado por meio de atos apropriados. É isso que nos ensina a Bíblia. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Um arrependimento imperfeito, às vezes, é aceito por Deus, como motivo de uma tolerância para com o pecador. O povo lamentou, mas o arrependimento deles, como os eventos mostraram, não representou uma verdadeira mudança de coração. Eles lamentaram pelas más notícias. Foram as consequências de seus pecados que os afligiram, mais do que o próprio pecado. Então veja que as más notícias não foram a perda de quaisquer bênçãos materiais, mas a perda da presença de Deus. E ainda há bem um coração que sente que a retirada da presença de Deus é uma perda para ele. Mas Moisés ele pegou uma tenda, possivelmente sua, uma que até então servira como santuário, armou-a fora do acampamento e a chamou de tenda do encontro. Para ali e a todo aquele que buscava ao Senhor. Veja que esse ato foi um símbolo da retirada formal de Jeová do meio do povo,
foi um sinal de que uma decisão final ainda não havia sido tomada sobre como Deus pretendia lidar com eles. E as comunicações ali não foram totalmente interrompidas. Foi deixado um espaço para o arrependimento. Deus ainda poderia ser buscado por eles. E nós aprendemos lições importantíssimas aqui. Iniquidades, elas separam o homem de Deus. A retirada da presença de Deus não é necessariamente o fim da sua graça. Há um tempo aceito, durante o qual, se o pecador se arrepender, ele será perdoado e a presença de Deus será restaurada a ele novamente. Enquanto isso, até mesmo Deus, se afastando deles, tem seu lado de misericórdia. A presença próxima de Deus os consumiria pelo zelo de sua santidade. É nosso dever buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado e invocá-lo enquanto Ele está perto. Isso foi um símbolo do favor de Deus para com Moisés. A nuvem ela descia e parava à porta da tenda, como que suspensa no ar. E ali o Senhor falou com Moisés como um homem fala com seu amigo. Isso foi uma marca do próprio favor ao próprio Moisés. Foi uma honra colocada sobre ele diante do povo e um incentivo para mais intercessão. A restauração do favor divino, ela começa a ser concluída. E esse capítulo 33 de Êxodo, ele começa muito sombrio e termina de uma forma muito gloriosa. No início, Jeová parece estar se despedindo das pessoas por quem ele havia feito tanto, mas no final, ele é visto dando uma revelação a Moisés, seu líder, que deve tê-lo enviado para retornar ao seu árduo trabalho com maiores encorajamentos do que jamais ele teve antes. E é, portanto, muito interessante traçar como essa mudança ela ocorreu. As pessoas percebiam que tinham feito algo errado, algo insultante a Jeová, algo muito perigoso para suas próprias perspectivas. E como isso foi provocado? Simplesmente pela declaração de Jeová de que ele não subiria com aqueles que até então haviam sido seu próprio povo. Ele não iria, a verdade era que ele não poderia ir. O pecado do povo, sua leviandade imprudente e refletida com as coisas sagradas, ela tornou sua presença entre eles um perigo. Algo de fato tinha que ser feito para levar essas pessoas de Horebe a Canaã e colocá-las na posse. Mas a grande bênção para eles não estava na mera posse de Canaã, com suas riquezas e confortos temporais. As riquezas temporais de Canaã não eram mais do que as de qualquer outra terra, exceto como o próprio Deus estava no meio daqueles que possuíam as riquezas. Que coisa humilhante considerar que Deus teve que ameaçar a retirada do meio de seu povo em uma espécie de exercício de misericórdia. Suponhamos por um momento que o povo continuasse obstinado. Qual teria sido o fim? Eles de fato teriam ido em frente e conquistado Canaã, e então afundado de volta, de modo que os israelitas não teriam mais importância na história do mundo e no desenvolvimento dos propósitos de Deus do que os amorreus, os hititas ou qualquer uma das tribos ou de outros povos mencionados aqui. Considere o significado do tabernáculo separado. Com toda a probabilidade, essa era a tenda de Moisés. E se assim for, nós vemos imediatamente uma bela mistura de graça com a severidade, necessárias aqui no momento. Moisés foi induzido a separar-se do povo. Jeová não podia descer na coluna de nuvem ao meio do acampamento e por isso nenhuma razão precisa ser buscada além do perigo para o povo que flui de sua santidade. E assim havia tudo para encher a mente das pessoas com a mistura adequada de humildade e esperança.
Moisés, o verdadeiro tipo do maior mediador ainda por vir. Deu um ponto onde Deus e o povo poderiam se encontrar. Jeová não partirá a menos que, por assim dizer, seja expulso. Essas pessoas não podiam suportar a sua presença e ainda, aparente contradição, eles não podiam prescindir dele. Os israelitas individualmente deixaram claro por buscarem a Jeová que não podiam passar sem ele. E ele, em sua bondade e piedade infalíveis, providenciou isso. O destino da nação ela estava tremenda na balança. Mais amplo acesso e conselho foram garantidos ao cristão individualmente. Havia um lugar definido e favorecido para cada indivíduo que em sua necessidade buscava o Senhor. O problema nacional ele não eclipsou, mas sim intensificou e agravou problemas e necessidades individuais. Existe o que podemos chamar de santa ousadia de Moisés. Há uma ilustração aqui da importunação e grande confiança com que o povo de Deus deve persistir em sua aproximação ao trono da graça celestial. Pouco antes, Deus havia falado com grande ira e Moisés se deu conta, por sua própria observação, da extensão da transgressão do povo, aproximou-se de Jeová com a máxima deferência e, com o passar do tempo, ele foi capaz de levar cada vez mais em consideração todos os elementos da posição. Ele se sentiu fechado à espera persistente em Deus. Um retorno a favor e orientação de Deus é a única saída para a dificuldade. E, portanto, Moisés não pode deixar de ser ousado e pertinaz em fazer o melhor para garantir esse caminho. Ele tira o máximo proveito do favor de Deus para ele como indivíduo. Não apenas o povo foi apóstata e imprudente, mas sua própria apostasia e imprudência trouxeram um alívio mais forte àquela obediência apegada de Moisés. Ele agiu bem e, mais do que isso, Jeová o aprovou. E agora, portanto, ele alega que a aprovação pode não ser apenas em palavras, mas em atos. Não na promessa de alguma recompensa futura e distante, mas na libertação de uma dificuldade presente próxima. Moisés ele não tarda em valer-se de toda consideração legítima que possa suplicar a Deus. Houve momentos em que ele teria sido o primeiro a permitir e de fato afirmar a sua indignidade diante de Deus, mas Deus o considerou digno. E em sua necessidade atual, ele se vale da consideração graciosa de Deus para ganhar o máximo que puder para seus irmãos necessitados. E assim uma ligeira sugestão nos é dada da maneira pela qual, para Cristo, Deus considera os homens. Veja que Deus deixou claro a Moisés que ele o considerava, e de fato Moisés diz: se isso for real, eu tentarei com grandes pedidos com meu povo, para com meu povo. Portanto, sintamos que da consideração indiscutível de Deus pela pessoa, obediência e tudo o que pertence ao seu Filho bem-amado, virá também a consideração por todas as intercessões desse Filho em favor de um mundo tão alienado de Deus. E, no entanto, quanto mais alienado, mais necessitado de sua misericórdia e libertação. E também haverá consideração por todas as intercessões daquele Filho em favor de um mundo tão alienado de Deus. E, no entanto, quanto mais alienado, mais necessitado de sua misericórdia, de sua libertação. Então veja que a maneira determinada pela qual Moisés se associa ao seu povo, ele e Israel eram como um. Ele pode não falar deles em tantas palavras como seu povo, pelo contrário, ele faz alusão enfaticamente a eles. Ao se dirigir a Jeová como teu povo, mas nós sentimos que por baixo de meras expressões está essa resolução natural e bela, de não ser separada daqueles que eram um
com ele no sangue. Ele sentiu que se Israel deveria ser mal visto, ele não poderia, no que diz respeito à sua consciência, ser favorecido. E assim nós somos levados a pensar na íntima associação de Jesus com os filhos dos homens. A natureza humana é sua natureza. E por mais indigna que a natureza humana muitas vezes se mostre, por mais que possa afundar no esquecimento de sua constituição e propósito originais, permanece o fato de que a palavra de Deus se tornou carne e o consequente parentesco e reivindicações devem sempre ser reconhecidos. E o clamor a Deus por uma revelação de sua glória, muitas relações que Moisés desfrutou com Jeová, e muitas vezes ele ouvia a voz que dava mandamento e orientação. De fato, quando nossas mentes voltam à experiência passada de Moisés e consideramos o quanto ele passou, isso nos parece a princípio um pedido tanto enigmático. Rogo-te que me mostres a tua glória. Então é isso. Moisés era um personagem fantástico do relato bíblico. Eu te encontro no próximo episódio, onde nós vamos continuar meditando neste capítulo fantástico das Sagradas Escrituras. Te vejo em breve. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.